Olá, acadêmicos da Unievangélica, curso de Direito, nono período, Prática Jurídica NPJ. Estou usando este canal para discutirmos alguns pontos relativos à prática jurídica. Vocês já estão chegando no final do curso, já estão chegando na parte da tão sonhada graduação. Necessário passar pela prática. Sabemos que a prática jurídica é regulamentada através do Estatuto da OAB, Lei 8.906 de 1994. A advocacia é o grande tronco das profissões jurídicas, dela surgem as outras, dela surge a magistratura, dela surge o Ministério Público, dela surgem as grandes outras carreiras jurídicas. A advocacia é o grande tronco, a advocacia é a base mestra da atividade jurídica. Então você tem que ter isso em mente, você tem que ter essa ideia em mente. E a atividade advocatícia no Brasil vem desde a época do Império, herdamos a tradição jurídica romano-germânica e o advogado postula, o advogado pede, o advogado requer. O advogado requer desde o primeiro grau de jurisdição, usava-se antigamente a expressão justiça singela, uma expressão bastante antiga, uma expressão clássica, porém hoje se usa primeiro grau de jurisdição, até o último momento, até o ciente do acórdão, até o ciente da decisão no Supremo Tribunal Federal. Eu costumo dizer que sem o ciente do advogado o processo não é arquivado. Então ele tem que dar o ciente. O advogado tem que ser dinâmico, ele passa por todos os graus de jurisdição. Ele passa pelo primeiro grau postulando, recorre até o segundo grau, depois recorre para jurisdições extremas, né? A doutrina chama o STF, STJ e os tribunais superiores de tribunais de superposição ou tribunais de hiperestrutura, onde se discute matéria de direito. Então o advogado tem que ser dinâmico. E a atividade da advocacia não é somente a postulação, mas também a consultoria e assessoria jurídica. Profissão brilhante, profissão nobre e profissão com amplo leque de atuação. Uso este canal para os alunos da Prática Jurídica NPJ, para que possamos estar discutindo alguns assuntos referentes à prática jurídica e ao Estatuto da OAB, a Lei 8.906 de 1994, questão importante, muito cobrada na prova da OAB. Você deve conhecer o Estatuto da OAB, Lei 8.906 de 94, com modificações que foram feitas posteriormente. Começamos no Estatuto da OAB, onde ele diz da atividade da advocacia e quais são as atividades privativas da advocacia. Diz no artigo 1º, inciso 1º, a postulação a órgão do Poder Judiciário e a órgão de juizados especiais, ou seja, o advogado pede, o advogado requer perante a jurisdição em qualquer órgão do Poder Judiciário, excetuados aqueles casos em que a parte pode postular diretamente, mas o advogado também é essencial à administração da justiça, como diz a Constituição Federal. Por exemplo, diz aqui no parágrafo 1º, não se inclui na atividade privativa da advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal, porque o habeas corpus, vocês já sabem que por regra constitucional, qualquer pessoa pode postular, até mesmo de maneira informal, perante os juizados especiais também a parte pode postular diretamente, perante a Justiça do Trabalho, mas mesmo assim recomenda-se a atividade do advogado. Diz também o artigo 1º, inciso 2, atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas, hoje muito em voga a atividade de compliance e atividade também de governança corporativa, com muitos advogados assessorando grandes empresas, uma área muito importante. Parágrafo 2º do artigo 1º, os atos e contratos consultivos de pessoas jurídicas sob pena de nulidade só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogado. Está aí uma atividade privativa de advogado dar o seu visto em atos, contratos de qualquer pessoa jurídica para que possam ser registrados em cartório. E parágrafo 3º do artigo 1º ainda, é vedada a divulgação de advocacia em conjunto com outra atividade. Esse parágrafo 3º do artigo 1º foi uma novidade em 1994 no Estatuto da OAB. Antes de 94 existia, por exemplo, a advocacia e imobiliária. Alguns existem até hoje porque foram regulamentados pelo Estatuto Antigo, mas de 94 para cá não é possível mais esse registro. Advocacia e consultoria empresarial.
mais na área administrativa, né? Porque existe a consultoria empresarial dentro do direito empresarial, mas a advocacia e uma atividade qualquer estranha não é possível. A exclusividade é da advocacia. Uma questão importante também, o advogado não pode fazer o merchandising, ou seja, a publicidade como se faz um produto qualquer, diferentemente dos Estados Unidos. A atividade da advocacia tem algumas vedações com relação à publicidade. Vamos lá no artigo 2º, o advogado é indispensável à administração da justiça. Artigo importantíssimo do Estatuto da OAB. Eu digo que o advogado acompanha o processo desde o momento da petição inicial até o momento da ciência da sentença ou do acórdão no órgão mais alto, no órgão mais graduado da justiça. Parágrafo 1º, no seu ministério privado, a atividade da advocacia é privada, não é uma atividade pública. Existe a carreira pública de advogados públicos, por exemplo, existe aí a defensoria pública, onde os advogados exercem a função pública, existem a AGU, Advocacia Geral da União, onde os advogados são contratados, mas a advocacia essencialmente é uma atividade privada. Então diz aqui primeiro, no seu ministério privado, artigo 2º, parágrafo 1º, o advogado presta serviço público e exerce função social. A advocacia tem uma finalidade social muito grande, embora seja privada, tem um munus público, tem uma função pública muito grande. Parece contraditório esse parágrafo 1º, mas não é. Repito, no seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce uma função social. Lembrem-se que o advogado tem o dever de lealdade e boa-fé processual. O advogado ele exerce muitas vezes o munus público, agindo pro bono, muitas vezes através de atos gratuitos pela assistência judiciária. Então, o advogado também tem uma grande função social. Parágrafo 2º do artigo 2º, no processo judicial, o advogado contribui na decisão favorável de seu constituinte ao convencimento do julgador e seus atos constituem munus público. O advogado tem que usar toda a sua expertise, toda a sua capacidade, todo o seu poder de convencimento para convencer o juiz. O advogado pede, o juiz decide. O juiz, como dizia lá no direito francês do século XVIII, uma doutrina clássica, que hoje vem sendo muito contestada, mas eu ainda me lembro muito bem dessa doutrina. O juiz é o le bouche de loi, o juiz é o boca da lei. Ele aplica o direito ao caso concreto e o advogado é aquele que postula com técnica, usando dos conhecimentos adquiridos na academia jurídica para melhor convencer o juiz do direito de seu cliente. É uma atividade privada a advocacia, mas o advogado tem um munus público, tem uma função social pública. A função do advogado é extremamente importante na administração da justiça, isso está escrito na própria Constituição Federal. Parágrafo 2º, parágrafo 3º agora, né? No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações nos limites desta lei. Inclusive, tem um reflexo na área penal, lá nos crimes contra a honra, se o advogado estiver exercendo seu ius postulandi, ou seja, o seu direito postulatório, ele não pode ser acusado de crime contra a honra, porque ele está no exercício da função, exceto se ele estiver se excedendo dolosamente. Nenhum direito e nenhuma garantia absoluto, nenhum direito e nenhuma garantia pode ser usado como escudo protetivo para práticas ilícitas. Então, o advogado, desde que na defesa do seu cliente, ele é inviolável por suas atribuições, e o advogado na tribuna é inviolável pelas suas falas. É claro que ele não pode usar isso como escudo protetivo. Artigo 3º, o exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na OAB. Esse artigo 3º bastante fiscalizado pela OAB, principalmente com relação a corporações internacionais que atuam no Brasil. Muitas querem até trazer os seus advogados do exterior. Não podem, eles não têm a chancela da OAB, mesmo que seja uma corporação internacional poderosa. Aqui em território brasileiro é exclusivo da advocacia essa função de consultoria, assessoria, acompanhamento processual, e o advogado, para atuar, ele deve estar inscrito na OAB e passar pelo tão conhecido exame de ordem. Questão importante, promotor tem ius postulandi. Promotor postula em juízo, postula enquanto órgão de acusação.
postula enquanto fiscal da lei, alguns autores usam fiscal do ordenamento jurídico, ele necessita de inscrição na OAB? Não, o seu ius postulandi decorre da própria função e não da inscrição na OAB. É claro que nós, se tivermos um juiz ou um promotor que decida a abandonar a sua carreira, deixar a sua carreira por aposentadoria, por pedido de exoneração, e se quiser advogar, necessita de inscrição na OAB. Parágrafo 1º do artigo 3º, exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio a que se subordine, os integrantes da AGU, os integrantes da Advocacia Geral da União, são advogados, mas exercem uma carreira pública mediante concurso da PFN, Procuradoria da Fazenda Nacional, as defensorias públicas que atuam aí para os carentes, para aqueles que necessitam de recursos para sobreviver e da ajuda do Estado. Aqui em Anápolis, o escritório modelo da União Evangélica vem fazendo essa função de defensoria de uma maneira muito brilhante, com atuação extremamente séria, correta, proba e honesta. A Defensoria Pública, as procuradorias e consultorias jurídicas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, os procuradores dos estados, os procuradores dos municípios, são advogados concursados que defendem os interesses do Estado, defendem os interesses do município. Alguns autores, principalmente o civilista Nelson Neri Júnior, me desculpem, me falhou a memória aqui, Nelson Neri Júnior, dizem que eles postulam em favor do interesse público secundário. O interesse público primário é aquele interesse público do coletivo em geral. O interesse público secundário é o interesse da administração pública. Então, Nelson Neri Júnior diz que eles postulam em favor do interesse público secundário dos municípios e das respectivas entidades da administração indireta e fundacional. Todos os estados e a União têm os seus advogados públicos. Boa parte dos municípios fazem concursos, outros ainda estão contratando os advogados de forma ad nutum, ou seja, exoneráveis a qualquer momento, mas é uma questão que ainda depende de lei municipal. Os municípios que têm lei municipal regulamentando as procuradorias dos municípios fazem concurso. Anápolis faz o seu concurso para a procuradoria. Outros municípios menores que ainda não regulamentaram, fica a critério do chefe do Poder Executivo Municipal ter o seu procurador-geral e os seus procuradores do município, que ele pode nomear a qualquer momento. E com relação ao estagiário, diz o parágrafo 2º, o estágio de advocacia, de advocacia, regularmente inscrito, pode praticar os atos previstos no artigo 1º na forma do regulamento, em conjunto com o advogado e sob responsabilidade deste, ou seja, o estagiário não atua sozinho, existe a inscrição do estagiário, desde que ele comprove estar matriculado em alguma faculdade de direito já no estágio. No caso dos alunos do NPJ, eles podem se inscrever como estagiários na OAB e ter uma cédula de identificação de advogado diferenciada, não é igual a de advogados, se eu não me engano ela é verde, mas eles podem ter, e qualquer ato deve ser praticado em conjunto com o respectivo advogado que o orienta. Então, vejam bem vocês que diz o parágrafo 2º sobre o estagiário. E o artigo 4º, são nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa inscrita, não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas, ou seja, somente o advogado postula em juízo, exceto nos casos em que a parte pode postular em causa própria, Justiça do Trabalho, no seu ius postulandi, juizados especiais, habeas corpus. E parágrafo único, também são nulos os atos praticados por advogado impedido no âmbito do impedimento, suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia. Por exemplo, o advogado é suspenso em razão de um processo ético disciplinar, o advogado sai dos quadros da OAB, ele já estava inscrito, mas sai dos quadros para exercer uma função pública, e hoje nós sabemos que existe aí a regra dos 3 anos da prática jurídica, depois ele passa em um concurso, ele fica impedido de exercer a advocacia. E artigo 5º, também complementado pelo Código de Processo Civil, e termina esse vídeo por aqui hoje, o advogado postula em juízo ou fala dele, fazendo prova do mandato, né? E a prova do mandato se faz através da procuração.
procuração. E hoje a procuração não precisa ser passada em cartório, a procuração não necessita de reconhecimento de firma e a procuração é um instrumento do mandato, como diz o Código Civil. Então, esta é a delimitação geral da atividade da advocacia, uma atividade apaixonante, uma atividade extremamente prazerosa, onde você está de mãos dadas. Advogado é aquele que anda de mãos dadas com o seu cliente, é aquele que defende o interesse do seu cliente para melhor representá-lo em juízo ou fora dele, nas atividades de consultoria ou postulando diretamente para alcançar um melhor benefício ao seu cliente. Tá aí, pessoal, uma pequena discussão sobre a advocacia e o limite das atividades do advogado. No próximo vídeo eu vou falar sobre os direitos do advogado. Grande abraço para vocês.